Olá, pessoal, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui mais uma vez nessa quinta-feira, na nossa live da Rede de Família, para trazer, um bom conteúdo para vocês, trazer uma mensagem da parte do Senhor, um direcionamento para esse período aí que nós estamos vivendo. Hoje, como vocês podem ver aqui, eu estou muito bem acompanhado, da minha digníssima esposa, a pessoa mais linda dessa live, Menos. E a partir de agora, ela faz parte, junto comigo aqui, da coordenação da Rede de Famílias, de todo o conteúdo que a gente vem produzindo, que a gente vem pensando e tudo que a gente for fazer daqui por diante, nós, na verdade, sempre trabalhamos juntos. Nas outras duas lives, estavam mais acostumados comigo falando, enquanto até mesmo psicólogo, mas daqui por diante, vocês vão nos ver um pouquinho mais juntos. E até mesmo, se acontecer de eu vir fazer alguma live sozinha, ou ela vir fazer alguma live sozinha com alguém, podem saber que a gente está junto nessa parada, tá bom? Então, como você já me conhece um pouco, vou deixar a Deise se apresentar aí, dar um alô para a galera. Seja bem-vinda, minha esposa. Obrigada, pessoal. Obrigada. Eu agradeço muito por poder estar aqui, poder passar algumas informações que vão ajudar a sua família, na sua casa e abençoar, a sua semana, o seu dia, tá bom? E junto com meu esposo, a gente vai fazer o melhor, tá? E peço só a Deus que esteja conosco, nessa noite, nos abençoando. Amém. Bom, eu e a Deise, só para vocês nos conhecerem, somos casados há quase 11 anos, na verdade, não, nós temos relacionamento, há 11 anos, desde 2009. Casados, nós vamos fazer 9 anos agora, porque nós nos casamos em 2011. Sabe mais do que eu, tá? Entendeu? Somos casados, então, há 9 anos e temos um relacionamento de namoro, noivado, casamento há 11 anos, sendo que, na verdade, nos conhecemos desde 1997, quando eu me converti na igreja a qual ela já era membro, a gente já foi amigos, enfim, temos um relacionamento aí de longa data. Juntos somos pais do Pedro, de 4 anos e meio, e da Helena, também de 1 ano e meio. Vocês já devem tê-los vistos aí com a gente na igreja. De profissão, eu sou psicólogo, ela é engenheira, então a gente se completa nessa diferença toda. Nessa misturada toda, e é isso aí que é o bacana do relacionamento, a gente se completar. Então, para a gente começar aqui a falar sobre o que a gente vai trazer aí na rede de famílias, queria só reforçar para a gente que a gente tem redes todos os dias, a gente tem uma programação todos os dias, na segunda-feira rede de homens, na terça-feira rede de mulheres, na quarta-feira os estudos, na quinta-feira a rede de famílias, na sexta, a Rede de Jovens e os Profetas da Esperança. No sábado, a Rede Kids. E no domingo, os nossos cultos. Então, você que acompanha aí o nosso canal, você não vai ficar aquém de conteúdos de qualidade, de conteúdos vindos da parte do Senhor. Tudo aquilo que tem sido feito aqui tem sido buscado, tem sido preparado com o maior carinho. Então, assim, nesse tempo de quarentena, ao invés de ficar dando ouvido a muitas coisas por aí fora, vem ficar com a gente, dá a sua curtida, dá o seu like, comenta aí, compartilha esses vídeos, porque tenho certeza que se edifica a tua vida, edificando a tua vida, vai edificar a vida dos seus também, ok? Para a gente começar então o nosso bate-papo de hoje, queria pedir aqui a minha esposa para orar pela gente, para orar com a gente, pelas famílias, e aí a gente inicia o nosso estudo nessa noite. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, podendo compartilhar da tua palavra e do teu amor, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor abençoe nessa noite todas as famílias que estão nos assistindo, que a graça do Senhor possa invadir as famílias, Senhor, que possa, Senhor, o teu Espírito possa ir na nossa frente, Senhor, e tocar nas famílias, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e abençoamos essa live nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente vem conversando sobre a rede de famílias,
sobre aquilo que arde no nosso coração, né, o desejo de estar compartilhando, né, com as famílias, com as pessoas, sobre aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem experimentado, aquilo que a gente tem crescido. Somos, né, a Deise é de uma família tradicionalmente, vamos dizer, cristã, né, já desde de criança, apesar de ter um marco, né, uma conversão, vamos dizer assim, né, um entendimento maior da infância para a adolescência, né, e eu já me converti um pouco depois também na minha adolescência, enfim. E a gente sempre tem essa preocupação, né, de trabalhar com a família, a partir de então que Deus, né, nos deu esse ministério, essa vocação, às vezes até mesmo, né, voltado da profissão, enfim, tudo que a gente vem trabalhando. Então eu quero também aqui deixar registrado o nosso agradecimento, né, ao pastor Harris, à pastora Vanessa, aos pastores Rômulo, Ellen, pastor Marcos, pastora Suzana, pela confiança, né, de nos receber aqui nessa casa, de nos conceder esse privilégio, esse espaço, né, de estarmos aqui comentando aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né, naquilo que Deus tem trabalhado na gente enquanto família, né? Existe um desejo muito grande da nossa parte de contribuir para a edificação, para a comunhão, né? Então a gente tem ideias, tem planejamentos, né, para essa rede, embora hoje a questão da quarentena, né, nos deixe um pouco mais afastados, mas se Deus quiser, daqui a um tempo tudo vai se normalizar e a gente vai trabalhar muito juntos nisso aí. Tem muita coisa boa vindo por aí, né? Esse a gente tem falado muito isso, né? Que tem muita coisa boa. E depois que a gente sair dessa quarentena também, tem muita atividade legal para a gente fazer. E que Deus, Ele vai estar conosco, abençoe, proporcionando para sua família, para sua casa, momentos agradáveis diante da presença de Deus e edificantes. Amém. Né? É a gente entender, né, num todo, como igreja, como rede de famílias e as demais redes, e até para a nossa vida mesmo, né, cotidiana, que esse tem sido um tempo de reflexão, de construção, de busca, de aparar algumas arestas, algumas questões, mas para a gente vir com força total. E não só isso, mas a própria Convida Digital mesmo, né? Esse canal aqui, ele nasceu, na verdade, ele floresceu ainda mais nesse período de quarentena, então assim, é algo que tende a edificar muito a tua vida. E mediante a tudo isso, né, que a gente está falando, está propondo, a gente trouxe assim para a gente começar conversando hoje alguns desafios que nós, como família, e vocês aí como família, como pessoa, nós temos vivido, né, no nosso cotidiano, naturalmente, e principalmente nessa quarentena, né? E aí a gente pode nomear aí alguns desses desafios. E hoje a gente queria especificamente estar falando de 3 desses desafios, que são algo bem assim, marcantes para a gente, e eu acredito que vai contribuir muito aí com a sua vida, com a sua casa. Então, deixa seu like, sua curtida, né? Vai comentando aí à medida que a gente vai desenvolvendo esse bate-papo, porque a sua participação é muito importante. O primeiro desafio que eu queria trazer para a gente hoje, né? E é um desafio que a gente nomeou aqui como um desafio vertical. Vocês vão entender o que é esse desafio vertical. A gente vai falar hoje de um desafio vertical e 2 desafios horizontais. Vamos lá, o que é um desafio vertical? É um desafio agora que vamos pegar no pé de um monte de gente aí. O primeiro desafio que nós temos que vencer na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, é o desafio de agradar o sogro. Como assim, Rafael? Agradar o sogro é um ponto crucial. Gostei, hein? Espero que você esteja agradando seu sogro, né? Porque não é só daqui para ir, de lá para cá também. Tá certo. Né? Mas o primeiro desafio é o desafio da gente agradar o sogro, né? E você sabe que a Bíblia fala sobre isso. Às vezes a gente não se atenta, porque assim, o pessoal fala, né? Psicólogo vê coisas onde ninguém viu, onde não tem. Mas de fato, a Bíblia fala que para um casamento bem-sucedido é preciso agradar o sogro. Como assim, Rafael? Quer ver uma coisa? Vamos ler comigo aí, ó, o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Tem aí, ó, vai aparecer na sua tela, você não precisa abrir a sua Bíblia, né? Vamos lá. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Bom, a Bíblia está falando aí que nós somos filhos de Deus, né? Nós temos esse grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E é natural que no desenvolvimento da nossa vida, eu como filho de Deus, você como como filha de Deus, a gente vai pautando a nossa vida nos sonhos que o nosso Pai tem para a gente, né? Então, o nosso chamado, o nosso propósito, nossa carreira, a minha escolha, né, em me casar com a Deise e a sua escolha Boa escolha. em aceitar se casar comigo, né, foi pautado o quê? Naquilo que eu levei ao meu Pai Celestial, né, a Deus, falei, Pai, está na tua vontade, está no seu querer, né? Então, assim, Deus, desde então, a gente tem essa visão singular de que Deus é meu Pai. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Então, tudo que a gente, de certa forma, constrói como família, como casal, parte de um desejo, de um princípio que eu, né, pessoa, tenho como filho de Deus, como querer agradar ao Pai, como receber. Então, assim, muito da minha profissão, muito daquilo que eu conquistei, muito daquilo que eu acredito, vem da minha posição como filho de Deus, como, né, Deus como Pai provendo todas as coisas para mim, né? Então, essa visão singular. Uma visão singular, né? Isso. Então, como que a gente faz? Não estou entendendo, Rafael. Tá, aí vamos lá. Explica Vamos ler melhor. o próximo texto agora aí, ó, que é o texto de Gálatas 3, 26 a 29. Temos ele aí na tela? Se não tivermos, a gente lê aqui. Vamos lá. Vamos lá, Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes. Né? Passando aí, ó. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Verso 29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí você vai falar assim, ué, mas cadê a história do sogro? Né? Quero saber. Então, a gente está, na verdade, parafraseando o texto bíblico. Por quê? Se a Bíblia fala que eu sou filho de Deus e você é filha de Deus, logo eu estou casado com quem? Com uma filha de Deus. Então, Deus é teu pai. Se Deus é teu pai, ele é o que? Meu? Sogro. Meu sogro. Entende? Uau! Então, na verdade, Deus ele é meu pai se eu olho na minha ótica como filho. Mas Deus ele é meu sogro se eu olho Deus na sua ótica como filha de Deus e sendo a minha esposa. Uau! E isso faz toda a diferença no relacionamento. É olhar com a ótica do outro. Porque agradar o pai é eu olhar baseado naquilo que o pai faz por mim, naquilo que o pai... Mas eu agradar o sogro, eu agradar a Deus como sogro, é eu agradar a Deus na ótica do que ele tem preparado para você. E aí vem a questão do relacionamento. Aí vem a questão, o desafio de agradar o sogro. Porque eu agradar a Deus como pai é agradar baseado no que eu entendo, no que eu recebo, no que eu creio, no que eu busco e tal. Mas eu agradar a Deus como sogro, eu agradar baseado naquilo que você sonha, naquilo que você, como a minha esposa, deseja, recebe de Deus como direção. Então eu preciso entender, a partir do relacionamento, a minha ótica como filho, a sua ótica como filha, a minha ótica como tendo um pai, a minha ótica através de você como tendo um sogro. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai falar também, né, sobre a empatia, né? Que é ver, né, olhar o outro e com a ótica do outro, né? Então, assim, é o que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. E realmente, quando a gente olha nessa ótica, o relacionamento se torna muito melhor, né? Porque se a gente olhar só para a gente, só para o nosso próprio umbigo, não tem relacionamento,
não tem amizade, não tem comunicação, não tem como ter nada. Porque a gente tem que ter esse olhar, o olhar, né, de agradar o sogro. Toda a ótica singular que a gente Agradar a Deus. tem, né, de Deus como Pai em proteção em detrimento da gente, né? Então, como eu sendo a menina dos olhos de Deus, e ninguém pode tocar no ungido do Senhor, e que se Deus é por mim, quem é contra mim e tal. Toda a ótica que eu tenho singular de olhar a Deus como Pai, no relacionamento na família, eu preciso aplicar essa ótica agora sobre você como Deus como sogro. Ou seja, você é a menina dos olhos de Deus, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que é por você. Então, ai de mim, se como esposo, eu não agradar o meu sogro, o pai da minha esposa, Deus nesse caso que a gente está falando. É quando a Né? gente desagrada o esposo, se eu desagradar você, né, fizer chorar ou entristecer você, Deus é pai, né, e ele vai ver a sua tristeza e vai também se entristecer comigo, né, porque eu estou entristecendo o filho dele, né, quando a gente olha nessa ótica, na ótica do relacionamento. É muito importante. Então, por isso que se torna um desafio, porque agora não é mais um, mas são dois em um. Sim. Né? São dois em um só Deus que se torna pai e sogro, enfim. Então, esse é o primeiro desafio que eu quero deixar para vocês aí. E aí? Temos agradado o nosso sogro no nosso relacionamento, né? Como eu falei, esse é um desafio vertical. A gente está falando, né, de um sogro celestial, a gente está falando de uma constituição familiar, né? Então, temos agradado a Deus como filhos e como genros. Como filho, parte da minha ótica, daquilo que eu sou como pessoa singular. Como genro, parte da ótica do meu cônjuge, da minha esposa, do esposo, né? Ou seja, fazendo valer aquilo que Deus tem para ambos. Então, esse é um desafio. E aí, seguindo esse desafio, surgem todos os outros, né? Porque aí, para a gente poder nos relacionarmos de uma maneira coesa, de uma maneira, né, significativa diante dos preceitos bíblicos, diante daquilo que se preconiza a vida familiar, né, eu preciso vencer todos os demais desafios que a gente vai postular aqui. Então, a gente quer hoje falar de dois desses desafios. Um deles é o desafio da interpretação e o outro é o desafio da linguagem, né? A gente precisa entender que interpretar é uma coisa e se comunicar é outra, né? A gente são duas coisas, assim, parece que a gente vai estar falando da mesma coisa, mas são duas coisas distintas, porque interpretar tem a ver com a leitura que eu faço, né, do outro, a leitura que eu faço da situação, e a linguagem tem a ver com a maneira como eu expresso, né, a maneira até mesmo como eu consigo interpretar, porque às vezes a gente interpreta utilizando da linguagem, mas às vezes com a boca a gente fala uma coisa, com o olhar a gente diz outra. Então, na verdade, essas duas coisas elas se completam, interpretação e linguagem, né? Tem uma coisa muito importante, assim, né, começando a falar dessa questão da interpretação, que é importante a gente se ligar, que essa interpretação, quando a gente está falando no relacionamento conjugal, às vezes a gente tem que entrar nesse desafio aí de agradar o sogro. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus tem, foge um pouco à minha concepção natural como pessoa, mediante a vida do meu cônjuge e vice-versa, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Coisa simples, por exemplo, talvez na minha vida singular eu sonhei em ter uma casa pintada de amarelo, mas aí eu me caso e a minha esposa quer ter a casa pintada de verde. E aí? Agora nós precisamos os dois juntos sentar e interpretar a situação. Entender o porquê que o verde é importante para ela, entender o porquê que o amarelo é importante para mim, e entender em qual consenso a gente vai chegar, né? Por quê? Porque ou vai pintar de verde ou de amarelo, ou de repente a gente pode pintar de azul, porque aí misturou, né? Na verdade, amarelo com azul que dá o verde, né? Mas enfim, a gente pode misturar as duas coisas, ou pintar enfim, mas precisa haver uma conversa, um diálogo, estabelecer uma linguagem, uma interpretação da situação, para que a gente consiga, então, entender, né, essa demanda toda que é o relacionamento. Então, interpretar o olhar, interpretar a fala, interpretar as necessidades uns dos outros,
é o nosso grande desafio, né? A gente precisa ter esse cuidado. E é interessante, né, que esses desafios são diários. A gente não aprende de uma hora para outra, né? A gente não aprende a interpretar, a gente não aprende a se comunicar bem com o outro. Passa anos e anos, a gente erra, acerta, erra, acerta, e é passo a passo, dia a dia. Muitas vezes a gente quer as coisas de instantâneo, né? A gente vai, vamos imaginar aqui, né? Vocês estão assistindo uma live e a esperança de vocês é que nessa live mude tudo de repente, seja transformado a vida de vocês, e não é dessa maneira. É passo a passo, é ouvindo, é com calma, né? É você mesmo com paciência, ouvindo o outro, vendo, tendo paciência com o outro, tá bom? Por exemplo, né, pesquisando um pouco sobre essa questão dessa interpretação, eu fui ver a história de 2 casais na Bíblia, por exemplo, que passaram por esse desafio da interpretação, né, e foi um desafio. Um teve sucesso e o outro teve insucesso, né, mas para a gente perceber o quanto que é importante eu saber interpretar o outro. Quer ver uma coisa? Vamos lá, ó. Abre comigo aí, vamos ler na nossa tela aqui, Mateus 1,18. Mateus 1,18, diz lá, ó, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, né, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso aí é um exercício de interpretação, né, significativo, que de certa forma trouxe muitos benefícios para a história, mas que foi bem tenso. Porque imagina bem, você homem, na pele de José, não tendo nunca tido relações com a sua esposa, recebe um anjo, recebe alguém ou recebe a sua própria esposa dizendo, olha, estou grávida, mas estou grávida de um anjo porque eu estou, né, gerando o Messias, aquele que há de vir para salvar o mundo. Eu gosto sempre de trazer para a nossa questão natural, vamos dizer, na nossa naturalidade, a gente olharia para aquela situação e falaria assim, opa, peraí, né? Mas eu falo assim, olha só, o que José não teve que interpretar, fazer uma leitura de Maria? Não, peraí, Maria é uma mulher dedicada, é uma mulher, né, de Deus, está dentro do propósito, de fato, tal, teve um anjo, eu entendo, eu sei o que é isso, ou seja, ele interpretou uma série de coisas para poder dizer, não, mulher, estou contigo, eu aceito, eu entendo, né, acredito eu que naquela época, né, as pessoas não precisaram, de certa forma, saber que José e Maria nunca não haviam tido relações, por exemplo, né, mas, tipo assim, ainda que precisassem saber depois, ou de fato vieram a saber, porque, né, foi divulgado que Maria deu à luz ao filho, a Jesus sendo virgem e tal, para ele estava tudo bem. Ele entendeu que era a vontade de Deus para a vida da sua esposa naquele momento e para a vida dele também, né? Então, quantas vezes a gente precisa fazer esse exercício de entender, né, o que está se passando na vida do nosso cônjuge, na vida da nossa esposa, e entender que por mais que aquilo às vezes, caramba, peraí, não tem a ver com o que eu planejei, eu estava querendo agora, né, por exemplo, vou dar um exemplo assim, de consultório. É muito comum, às vezes, eu receber casais em crise por não haver uma boa interpretação. Em que sentido? O marido está no ápice da sua vida profissional, está ali progredindo e, de repente, a esposa vem com uma necessidade, talvez, do trabalho dela ou de alguma situação que precisa se mudar, por exemplo, de cidade. Espera aí, e agora? Né, a mãe dela ou algum parente ou familiar ou precisa de um tratamento fora, alguma coisa, a família vai ter que se deslocar, enfim. São situações que são desafios para a gente, porque eu preciso interpretar a necessidade do outro, a realidade do outro, a ponto de eu conseguir somar aí e os dois continuarem a caminhar junto. Então, esse é o desafio da interpretação, né? Eu lembro que eu vou contar um exemplo aqui né? Eu lembro que teve uma vez que Rafael fez, eu pensei que Rafael tinha feito uma coisa
e ele não tinha feito, e eu perguntei, eu questionando ele, mas, poxa, você fez errado, você tá errado nisso. Aí ele chegou para mim e fez, pera lá, você acha mesmo que eu fiz isso? Olha para mim, olha quem eu sou, com a pessoa que você casou, né? Não foi nada relacionado à traição, Não, nada não. eu lembro que eu falei alguma coisa tipo assim, você acha que eu desejaria seu mal? Eu faria por mal Sim, foi isso? isso Né? mesmo, é. Então, assim, você tem que pensar, né, os casais, né, tem que pensar, será que o seu filho faria isso? Será que seu marido faria isso? Sua esposa faria isso? É analisar todas as situações antes de jogar pedra. Conhecer bem a pessoa é importante no É aquela coisa relacionamento. simples, de, às vezes você está É esperando questionar. o seu cônjuge para, sei lá, ir ao mercado e de repente ele não chega na hora, o telefone está desligado, você não consegue falar com ele e aí nossa mente já floreia, tá isso, tá aquilo, tá assim, tá, não liga para mim, não se importa comigo e tal, não sei. E quando na verdade, peraí, vamos interpretar os fatos, o que pode ter acontecido? Talvez o celular acabou a bateria, o pneu do carro furou, ficou preso no serviço, enfim. A gente às vezes é levado até por questões culturais a pensar de uma maneira caótica e tal, mas foi nesse sentido, né? Será que eu faria isso de propósito? Será que eu faria isso por mal? Na verdade, se eu precisei fazer ou se eu deixei de fazer algo que estava combinado, é porque alguma coisa aconteceu e isso precisa ser levado em conta. Isso precisa ser interpretado, né? Aí, como eu falei, né, que tem um exemplo de uma interpretação que foi feita errônea, olha aí, ó, Juízes capítulo 15, verso 2. Né? Quando está se falando ali, ó, ele disse, por certo, pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela a irmã, que é mais nova? Toma, pois, ela em seu lugar. Né? Na verdade, aí esse texto está falando de Sansão, que, né, o pai da pessoa com quem ele queria se casar, ao olhar o relacionamento dele com ela, achava que ela só fazia mal a ele, achava que, não, esses dois aí não se gostam, não estão nem aí um para o outro, né? Eu vou dar ela em casamento ao amigo. E daqui a pouco ele foi até, vim aqui buscar a moça, né, que o senhor me prometeu. Peraí, eu achei, pelo relacionamento de vocês, por não haver interpretação entre vocês, eu achei que vocês não se gostavam. Eu dei ela em casamento ao outro. Agora te resta ficar com a mais nova, que é até mais bonita. Né? Embora ele não estava buscando, né, ali a beleza, ele estava buscando aquilo que o coração dele estava desejando naquele momento. Enfim, por uma situação de interpretação errônea, né, a gente acaba não dando o devido valor, a devida atenção e acabamos perdendo algumas coisas. Né? Então, assim, a gente queria, não só daquilo teoricamente que a gente está abordando aqui, mas a gente queria mostrar um pouquinho isso para vocês na prática. Então, a gente quer encenar agora para vocês aqui uma situação que mostra um pouco de como é esse desafio da interpretação. Vamos ver? Gente, que cansaço esse! Eu não aguento com 2 filhos. Ai, gente. Ai, mas tudo bem, vamos encarar, né? Gente, eu não acredito! De novo, de novo! Olha só o que ele fez! Rafael! Oi, o que foi? Cara, quantas vezes eu tenho que te falar que não pode apertar a pasta no meio, cara? Que Fala droga! sério, você me chama correndo aqui por conta de pasta apertado no meio. Mas isso é muito importante, porque sabe, quando ele não aperta a pasta, faz isso comigo, ele está querendo dizer que eu sou uma pessoa insignificante, que você não se interessa pelos meus sentimentos, pelo que eu penso. Eu não quero mais saber de você, porque isso não pode acontecer. Tudo bem, você está na TP... Isso é TPM, não é? Com Sai, certeza. vai dormir no sofá. Com certeza é TPM. Então, pessoal, são cenas como essa que a gente vai ver muitas vezes nas famílias,
né? É filhos achando que a mãe está exagerada, é marido achando que está exagerado, às vezes por bobeira, por uma simples pasta apertada ao meio, né? Mas por quê? Coitado, né? A pessoa ali estava de TPM, naquele momento, né? E a mulher fica com os hormônios à flor da pele, então a gente precisa interpretar isso. É difícil? É. É um desafio, sabe? Marido entender as suas esposas, esposa entender os seus maridos quando a pressão do trabalho, filhos entender os seus pais na questão, né, financeira, às vezes aquela coisa toda, aí a mesma coisa também, pais entender os filhos, né, na adolescência, a mudança aí, a puberdade, essa questão toda. Então, assim, a interpretação é um desafio que a gente precisa vencer. Como que a gente vence isso? É olhando com mais cuidado, com É, mais carinho, é a né? questão, pessoal, da comunicação. Eu estava conversando com o Rafael e eu estava dizendo para ele, lendo um livro, que a palavra comunicação, ela vem do latim e significa comunicar. Não, ela diz, né, comunicare, mas ela significa tornar comum. É interessante porque eu nunca tinha parado para pensar, né, sobre o significado da palavra comunicação, de você se comunicar. Tem muito a ver com relacionamento, de você se relacionar com o outro, como que você aborda o outro, como que você conversa com o outro, se comunica. É tornar comum. Tornar comum é você tornar algo que pertence a você, pertencendo a outro, né? É mostrar para ele algumas coisas que, entendendo o lado dele, né? Mostrar para ele o que você está falando, mas entendendo da ótica dele. É o que a gente estava falando anteriormente, né? A questão da interpretação, ela precede a linguagem. Então, a gente está falando aí desse segundo desafio, né? A interpretação e a linguagem. Então, quando a Deise está falando sobre essa questão de interpretar, de ver a ótica dele, de saber como que ele vai entender, né? Como que essa linguagem se dá, é a gente interpretar o contexto, né? Sim, Da pessoa, da criança, do adulto, enfim. sim. Eu tenho um filho de 4 anos e é muito fácil conversar com ele, né? É um desafio, mas também é fácil, porque a linguagem dele é uma linguagem mais fácil, né? O vocabulário dele é mais tranquilo. Então, mas quando eu vou conversar com o Rafael, o desafio é muito maior, porque ele carrega dentro dele todo Argumentos. argumentos, opiniões formadas. Então é muito mais difícil, porque ele tem toda uma vivência. E é difícil a gente mudar isso ou entender o outro. Uma das maneiras que é importante a gente, nesse ponto de comunicação, é a gente ter empatia, que a gente estava falando com o outro, né? Empatia é até mesmo um termo, né, que a gente usa muito na psicologia e na vida cotidiana, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, de Sim, sentir como o outro sentiria, de ver como o outro vê. E muitas vezes o movimento da empatia, muito mais do que você mudar a sua opinião e atingir, né, e pensar como o outro está pensando, é você se deslocar para o lugar do outro, né? Tem uma figurinha que às vezes a gente vê muito na internet, né? São duas pessoas, né? Eu e a Deise aqui, e a gente vai ver aqui o número, eu vou ver o número 6. Para mim, eu estou vendo 6, para ela está vendo 9. E a gente vai entrar nessa discussão. É 6, é 9, é 6, é 9. Se a gente muda a situação, agora ela passa a ver o 6, mas eu vou ver o 9. Enquanto eu não me deslocar do meu lugar e for para o lado dela, a gente não vai conseguir ver sim. os dois a mesma coisa. Então, isso é a empatia, é essa capacidade de se deslocar e ver como o outro também vê. Né? É nos identificar com o outro. Mesmo que eu não concorde com o que ele fale, né, no nosso relacionamento, eu preciso entender qual é o sentimento que está por trás disso, o porquê que ele está falando aquilo, entender, né? Só que essa parte da comunicação também tem um outro ponto, que é ouvir e entender.
Muitas vezes, eu me peguei fazendo isso, que é, às vezes, ouvindo algum argumento que ele estava falando, e dentro de mim eu estava assim, não, criando outros argumentos em cima do que ele estava falando. Eu não estava ouvindo, querendo entender, entendendo com amor, empatia, né? Então, é importante a gente parar, para a gente ouvir e entender melhor. É melhor a gente deixar o nosso eu um pouco de lado e ouvir o outro, né? Até porque também, né, a nossa língua, ela traz essas peças, porque existem palavras, às vezes, que você está dizendo você pode estar dizendo uma coisa e, na verdade, essa mesma palavra significa outra completamente diferente, ou, às vezes, até mesmo a intenção, né? Eu costumo falar muito isso, por exemplo, eu te amo. É uma expressãozinha de 3 palavras, eu te amo. Que eu dizer eu te amo para Daisy vai significar uma coisa. Eu dizer um eu te amo, por exemplo, né, para o nosso amigo ali da produção, o Iverson, o Gabriel, né, o pessoal que está ali, eles vão entender um eu te amo diferente, né, do que a Daisy está entendendo. Ela está entendendo como minha esposa, como mãe dos meus filhos, como a mulher da minha vida, e eles já estão entendendo como meus amigos, como irmãos, ou seja, essa linguagem ela precisa trazer esse contexto, essa questão emocional dentro do nosso relacionamento, por quê? Porque às vezes você está falando uma coisa, mas a intenção pode estar sendo outra também, né? Eu escrevi algo e gostaria de ler. Quando a gente compreende, quando torna-se comum, quando a gente compreende o outro, quando ouve, entende, quando a gente tem empatia, consequentemente, sem esforço, nós sabemos utilizar a linguagem do outro na comunicação. Então, a gente acaba se tornando comum ao outro, a nossa linguagem, a nossa comunicação. Quando a gente utiliza, quando a gente ouve, compreende o outro, né? Tem paciência para ouvir. Eu acho que esse ponto de ouvir é muito importante, né? E é isso que a gente está falando, é interpretar e ouvir. Por quê? Esse tempo de quarentena, por exemplo, está sendo muito comum isso, e muitas vezes vocês vão me ouvir falar aqui, né, que está sendo muito comum, até mesmo as encenações que a gente está trazendo aqui hoje, até por conta do meu trabalho, né, eu escuto pessoas e casais, enfim, nem sempre é com a gente necessariamente, algumas coisas sim, mas às vezes, né, são experiências de outros. Mas uma coisa, por exemplo, que para a gente é uma coisa que aconteceu com a gente nesse período de quarentena e talvez possa estar acontecendo com você aí. Por exemplo, é para a mulher, né, para a Deise, por exemplo, a dificuldade que é para ela nessa quarentena tem sido trabalhar no home office e cuidar dos filhos. São 2 coisas que ela faz muito bem, trabalhar e cuidar dos filhos. Só que a rotina que a gente exercia, a rotina que a gente tem em casa é o quê? Você vai para o trabalho, as crianças ficam na escola sob o cuidado de uma babá, né, de uma pessoa que cuida, de uma cuidadora que cuida deles para a gente, e aí lá no trabalho dela ela se empenha totalmente ao trabalho. Quando ela volta para casa, né, e eu também trabalho, quando a gente volta para casa, a nossa atenção está focada ali nos filhos. Com a questão da quarentena, a gente foi vivenciar essa questão do home office. Eu falo mais ela porque eu continuo saindo, né, para trabalhar fora. Então ela, tendo que trabalhar em casa, dar a atenção que o trabalho exige e ainda ficar com as crianças, foi algo assim, quase que traumático, né? Foi algo surreal. E aí a gente negociou com a pessoa que cuida, né, deles, e ela, não, eu continuo cuidando deles e tal. E a gente, lógico, vem tomando todos os cuidados, né, no transporte, enfim. Mas, assim, são situações que a gente ainda, graças a Deus, teve essa possibilidade de levar para essa cuidadora, né? Inclusive, ela deve estar nos assistindo aí, um abração para a Eliana, né? A gente tem essa possibilidade, mas tem casais hoje que não têm. Então, precisam dialogar, precisam estruturar isso de, olha, de manhã eu fico com a criança para você trabalhar, de tarde eu fico. Enfim, são questões que a gente está esbarrando nessa quarentena agora, que, na verdade, a gente precisa sentar e traçar e resolver juntos. A questão mesmo são esses desafios que a gente tem na nossa vida de se comunicar, de entender o posicionamento do outro, né? Tem um versículo que a gente separou aí, ó, Lucas 6, versículo 45. Tem como
colocar para a gente lá, ó, o homem bom, de bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Do que está cheio o coração. Ou seja, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa na nossa linguagem, é aquilo que a gente interpreta e é aquilo que a gente guarda no nosso coração, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente planeja, né? Então a gente precisa entender que a linguagem do relacionamento ela está muito mais focada na interpretação que a gente faz, né? E da linguagem que a gente vai expressar, da linguagem que a gente recebe, do que a gente escuta e na interpretação que a gente faz. Isso é um desafio, principalmente nesse momento agora de quarentena, de estresse e tal. E às vezes um detalhezinho faz toda a diferença, né? Tem um caso, né, de um casal que referenciou isso para a gente e a gente queria mostrar na prática para vocês como que é esse limitezinho, essa coisa tão tênue dessa linguagem. Vamos assistir mais um sketch aí. Amor, estava aqui Oi. pensando, e se eu te deixar? Ah, gente, que palhaçada. Que bobeira. Meu bem, estou falando sério, e se eu te deixar? Como assim, gente? Você tá desgostoso? Eu preciso melhorar minha aparência? Eu deixo a vassoura. Olha só. Não, meu bem, olha. Amor, a gente se ama. Meu bem, não é isso, preste atenção. Se eu te deixar? Ah, não, gente. Cadê o telefone? Eu vou ligar pro pastor Havrisson. Ele vai nos ajudar. Eu vou ligar para ele. Não precisa Calma aí, incomodar calma aí. ele, não Como precisa. assim? Gente, É não. tranquilo, amor. Eu só estou te perguntando, é uma pergunta simples. E se eu te deixar? Ah, gente, eu tava brincando, mas eu não aguento isso não. Você vai me deixar, eu não aguento, te amo Meu muito. bem, preste atenção. Não precisa disso. A pergunta é: se eu te der chá, se eu te der chá de camomila, de erva cidreira, você toma. Oh, estou dizendo. E a esposa está mais calma, está tranquila, aceita aqui uma aguinha, Já chazinho. tomei uma água, já passou a minha raiva. Pessoal, isso que a gente está ensinando aqui, tá? São situações que a gente ouviu de forma verídica, né? E algumas às vezes na base da brincadeira, as outras, né? Sério, mas assim, essa ilustração é mais para mostrar para a gente o quanto que o saber falar, o saber conversar, o saber interpretar a visão do outro é significativo, porque como aquilo que eu falei, a nossa língua portuguesa, né? Ela tem essas nuances que às vezes uma única coisa que a gente fala pode dar o entender de duas coisas diferentes. Então, nesse contexto aí que a gente usou, né, para ilustrar, o se eu te deixar, né, na verdade ele estava oferecendo um chá para a esposa e ela entendeu, ele queria ir embora, enfim. Aqui a gente tentou fazer de uma maneira mais harmoniosa, tá, mas assim, o drama nesse contexto e nessa situação foi ao ponto de até mesmo chorar, né? Então, assim, maridos, quando vocês forem falar com as suas esposas, esposas quando forem falar com seus maridos, quando for falar com os filhos, né? Eu sempre recomendo quando psicólogo, que muitas vezes quando você vai chamar a atenção do adolescente, da criança e tal, se reporte à altura dele, olho no olho, né? Esse contato é muito importante, né, marido. Tomar o cuidado, às vezes, do momento que a gente expressa as nossas opiniões, os nossos contextos. Então, saber que há um tempo adequado para tudo. Né? Tem coisas que a gente não deve falar na frente das crianças, por exemplo. Embora tem coisas que precisam ser apresentado para as crianças. Esse é um dos desafios da linguagem também familiar. Muitas vezes o que eu ouço muito dos pais é: não, tais assuntos eu não converso na frente dos meus filhos. Né? Eu não converso na frente de criança. Ok, você não conversa na frente de criança, mas a ação é feita. Né? E muitas vezes a criança fica ali perdida. Peraí, ninguém me explicou nada, ninguém me falou nada, mas eu estou vendo isso acontecer. Né? Então, assim, às vezes a gente vê situações, por exemplo, de se falar mal de um parente, de uma tia, de um irmão, na frente da criança. E depois
a situação se resolve, nada é conversado na frente da criança, passa um tempo depois, aquela tia, aquele parente, está todo mundo junto ali na mesa, comendo de boa, e a criança, ué, peraí, a minha mãe ontem estava reclamando que a minha tia fez isso, fez aquilo, agora estão comendo junto. Aí, na hora que a gente vai falar com os nossos filhos sobre as amizades deles, sobre as situações deles, eles entram em conflito, né? Isso não é só também em relação aos filhos. Isso leva também até mais profunda, a questão de fofoca, ou até às vezes você criar uma situação. A gente pode falar isso depois, né? Mas é muito sério isso. Sim, E também a questão de você, quando você estiver com raiva, chateado, não converse naquele momento, aguarde um pouco, porque a sua cabeça é outra quando você está com a cabeça fria, né? Não está com a cabeça quente. Então acalma um pouco, não guarde rancor, pense como o outro está pensando. é muito comum para a gente também vencer os desafios, né, na nossa linguagem com as crianças, com os filhos, por exemplo, um contexto que também presencio muito, né, na vida profissional, é o quê? Os pais brigam na frente dos seus filhos, porém, na hora de pedir perdão, de se reatar, né, vão fazer isso na cama, vão fazer isso no momento que estão a sós e tal. Aí o que acontece? A criança vê a briga, mas a criança não participa do pedido de perdão, da desculpa, do reatar, né? E, às vezes, quando a gente vai pedir para os nossos filhos, olha, você brigou com seu coleguinha, você tem que pedir desculpa para ele. Como assim? O que é pedir desculpa? Né? Porque, às vezes, nós, como pais, sem perceber, na linguagem que a gente está usando, a gente está falando uma coisa e está fazendo outra. O bom é que não ocorra, né, essa questão dessa briga na frente deles, nem de um desentendimento. Mas se ocorrer que a gente é falho, né, isso ocorre comigo, com o Rafael, se ocorrer, a gente tem que também fazer isso, mostrar para eles que houve paz, que houve perdão, pedido de desculpa, né, reconciliação. E aí eu queria finalizar, né, essa nossa live de hoje, trazendo só para a gente refletir um pouquinho antes da gente finalizar. Eu quero deixar vocês com essa reflexão hoje, no texto lá de Marcos. Eu quero ler dois textos aqui para a gente finalizar. Marcos capítulo 12, versículo 31. Né? Não tem, eu vou ler aqui para você, se você tiver como depois ver aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 12, 31 diz o seguinte: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Né? E existe um outro versículo, João 15, 12 e 13. Tem ele aí? Então, esse vamos ler aqui, ó. E um outro momento, Jesus fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Ó. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, o de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Né? Nesse contexto que a gente está falando aqui de linguagem, eu queria... a gente falou desses 3 desafios: agradar o sogro, né? Entendendo que Deus é meu pai, Deus é pai da minha esposa, então essa visão, né? A questão da interpretação, da gente saber interpretar um ao outro, e a questão da linguagem, dessa comunicação e tal. Esses 2 textos mostram bem claro para a gente a mesma coisa, porém ditas de formas diferentes e trazendo para a gente essa reflexão. No primeiro momento, Jesus diz: olha, você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Então eu vou amar a Deise a partir da minha ótica, né? Como a gente falou lá na frente. Eu vou lá atrás. Eu vou amar a Deise a partir da minha ótica, ou seja, aquilo que eu quero para mim, eu vou querer para a Deise. Aquilo que eu não faço para mim, eu não vou fazer para a Deise. Esse é o contexto de amar ao outro como a si mesmo. Porque acredito que Deus olhou lá para a gente, né? E quando Ele foi resumir, né? Como a gente muito aprende com o nosso pastor Havison, né? Lá no seminário, que esses 2 resumem todos os outros 10, né? Quando ele foi trazer essa linguagem para a gente, né? Ele diz o quê? Bom, se eles pelo menos fazerem pelo outro aquilo que eles gostariam de fazer por eles mesmos, o negócio já está tranquilo. Né? Eles não vão praticar todas as demais coisas contra si mesmo, então não vão praticar contra o outro. Então esse é o sentido. Mas num outro momento Jesus diz: olha, se vocês amaram uns aos outros como eu vos amei, ou seja, Jesus não nos amou na sua própria ótica, mas Ele amou na nossa ótica, de que nós éramos pecadores, de que nós, né, estávamos mortos no pecado e que nós precisamos, na verdade, ser resgatados, ser salvos.
Então, amar ao outro como a si mesmo, eu estou amando a partir da minha ótica, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu gosto para mim, eu gosto para o outro. Mas o desafio para a gente é amar ao outro como Jesus nos amou, ou seja, dando a sua vida pelo outro, olhando a ótica do outro. Então, de tudo que a gente falou aqui nessa live hoje, do que a gente pode assim resumir e guardar, os desafios da vida conjugal, os desafios da vida familiar. A gente supera, né, quando a gente passa efetivamente a olhar um ao outro, a compreender um ao outro, a falar a mesma língua um do outro, a interpretar um ao outro. E assim, né, mutuamente nós estaremos agradando ao pai e ao sogro, que são aí a mesma pessoa. Algo mais, minha esposa, para hoje? Não, não mais. Nós agradecemos, né, pela presença de todos e também por essa live que a gente fez. E nós, mais uma vez, nós dizemos que temos mais novidades por aí, tá bom? Então, nos próximos encontros, nós vamos estar falando ainda sobre esses assuntos, vamos estar trazendo os assuntos. Se tiver algum assunto que você acha pertinente, que você gostaria de ouvir-nos falando nesse período e, né, trazendo aqui os nossos pastores, amigos, outras pessoas para estar compartilhando com a gente, você pode deixar aí no comentário, né, nos comentários que a gente já tem feito nessa live, que a gente vai estar observando com carinho, né, e prestando aí atenção a isso, tá? A gente quer deixar também o nosso contato, né, para pedidos de oração. Você tem aqui na tela, né? Você que está assistindo essa live e queira ter contato com a gente da Rede de Famílias, queira ter contato com o Ministério de Intercessão, pedindo oração, com os pastores, comigo como psicólogo, enfim, pode entrar em contato nesse número aqui, que eles vão, né, o pessoal que recebe essa informação, eles vão estar direcionando a quem de direito, a quem é pertinente. Não deixe de entrar em contato, não deixe de falar com a gente, de trazer, né, a sua necessidade, enfim, e a gente está aqui para poder ajudá-los. Não deixe de deixar o seu like aí, tá bom? É importante. Isso ajuda compartilhar, né, o a vídeo. comunidade. Né? Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Eu gostaria de orar agora para a gente finalizar essa nossa live de hoje. Amém? Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Nesse tempo, Deus, de quarentena, nesse tempo, Deus, de isolamento que estamos vivendo, Deus, que o Senhor possa guardar as nossas casas, guardar as nossas famílias, guardar, Deus, os nossos cônjuges, os nossos filhos, Pai, os nossos pais, os nossos tios, avós, enfim, toda a nossa família, todos os nossos irmãos em Cristo. Nessa hora, Deus, nós estendemos a bênção do Senhor, Deus, a todas aquelas pessoas que estão assistindo essa live nesse momento, Deus, que vão assistir depois e que tudo isso que nós conversamos aqui possa fazer sentido, Deus, no coração de cada um, que essas sementes, Deus, possam ser plantadas em terras férteis. E pedimos ao Senhor que continue nos conduzindo, nos dando a direção. Deus, somos gratos ao Senhor por esse tempo, somos gratos ao Senhor por esse recurso, somos gratos ao Senhor por todas as pessoas envolvidas, Deus, em todo esse processo. Pai, nós te amamos e declaramos a bênção do Senhor sobre as famílias. Pai, sobre as famílias da comunidade Vida, sobre as famílias da cidade de Macaé, sobre as famílias do Brasil, sobre as famílias do mundo. Muito obrigado, Deus, por mais esse tempo, por essa oportunidade. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal. Fique com Deus. Um abração para todos. Virtual.